de Rosal, que alegria voltar a essa cidade maravilhosa, que respira cultura. Você vê aí essa praça cheia, que não é à toa, oitavo festival de chorinho e sanfona. Eu mesmo já tive aqui no peito 5. Quero dizer que a gente está extremamente feliz de tocar para vocês hoje. Eu estou muito emocionado com essa praça cheia para escutar música instrumental. Fiquei chocado quando eu cheguei aqui e vi essa praça, um telão ali na frente. Parece que a gente está no Rock in Rio, mas é um show em Rosal. É isso aí. Emocionado aqui, estava dando uma descansadinha no hotel agora, e ouvindo a programação, esse showzaço que fez o Chico, maravilhoso, e está tocando um baile aqui, quer dizer, uma praça pública aberta dessa forma, com música boa no nosso país. Isso é um negócio emocionante. Olha, que cidade linda, hein? Eu cheguei aqui hoje e falei para a orquestra que eu queria morar aqui. Profunda e secular relação com a música, associada à diversidade cultural da sociedade rosalense, resultou no surgimento do Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal. Com 9 edições realizadas entre 2011 e 2019, o evento se consagrou como um dos mais importantes festivais de música instrumental do país e com um diferencial de ser em praça pública. Essa diversidade musical conferida em Rosal teve início de sua inquietação no início da década de 70. Entre 71 e 72, mais precisamente na primeira apresentação da então recém-formada Lira Esperança de Laje do Moriaé, que trouxe um jovem trompetista que acabou se tornando filho e uma espécie de embaixador cultural de Rosal. Estou falando de Silvério Pontes.
minha história com Rosal foi na infância, nos anos 70. Eu comecei a tocar na banda de Laje, no Muriaé. Eu era criança, né? Tinha 9 anos. Em 1969, comecei na primeira remessa da banda, porque a banda 5 de Novembro, que é a banda mais antiga de Laje, os nossos pais tocavam na banda 5 de Novembro. E o senhor Itagiba, que era o clarinetista, tinha preocupação em dar continuidade à música em Laje do Muriaé. E o maestro Lalá, que era o maestro bombardinista, morava na roça. O senhor Itagiba era dentista, ele resolveu formar uma nova geração de músicos com os filhos dos músicos da banda 5 de Novembro. Então foi aí que veio a remessa da Lira da Esperança, que foi ele botou Lira da Esperança com a esperança de dar continuidade à música. Uma visão muito bacana do Itagiba Eduardo Pinto, que era clarinetista e dentista. Então, nos anos 70, no início dos anos 70, a banda, por ser uma banda de criança, era uma novidade na região, né? Então a gente tocava em todas as cidades, Muriaé, e Laje tinha vários músicos que faziam participação na banda 5 de Novembro, como o senhor Leonel Vargas, como o senhor Otacílio, eram todos eles de Muriaé, e o próprio José Carlos Ligério, de Laje do Muriaé, né? Ele nasceu em Laje e foi morar em Itapiruna. E nessa, o meu pai, por ser muito amigo do José Luiz, o Coreto, a gente ia muito a Muriaé tocar, né? Fazer aquela coisa de compartilhamento de banda. E o Coreto, por ser de Rosal, esse contato todo com o pessoal de Laje, aí eles resolveram levar a banda de criança para tocar em Rosal. E isso foi na década de 70. Eu me lembro que eu era criança e foi inesquecível, porque eu achei, quando eu cheguei, a gente até achou engraçado por chamar a Rosal, e até imaginamos, nós fomos de ônibus, a banda de criança. E a Rosal, por conta de Laje, também era produtor de arroz. Então a Rosal era uma coisa, um nome bem... A Rosal de Santana é um nome bem propício, né? E muito usado naquela época. Laje do Muriaé foi o maior produtor de arroz na década de 70, 60. Então foi a primeira vez que eu fui para Rosal, foi nos anos 70, com a banda Lira da Esperança, e eu me lembro que ficou registrado na minha memória aquele jardim, aquela praça, né, com a igreja, e nós fomos muito bem recebidos pela banda de Rosal. Nós tocamos na pracinha, as crianças, a gente só tinha criança na banda, e meu pai, muito amigo do seu Tacílio, do seu Leonel e do próprio Coreto, né? O Coreto era muito amigo do meu pai, falecido, mas o Coreto é muito amigo do meu pai. Então a primeira vez que eu fui foi nos anos 70. Rosal sempre teve tradição com música, né? A banda, inclusive os bailes que tinham em Rosal, com a banda, com a Orquestra Tabajara, várias orquestras já foram tocar aí, né? Eu sei que Rosal tem uma ligação incrível com a música, né? Isso está na veia do rosalense. Então, eles convidaram eu e Zé da Velha para tocar em Rosal. Isso já foi na década nos inícios dos anos 2000, me parece. E foi aí que veio na memória tudo, aquela praça, né? Eu cheguei ali, fiquei muito emocionado, que eu me lembrei da minha infância e tudo veio à tona. E quando eu fui tocar, eu fui muito bem recebido pelo Dadá, pelo Mulinha, pelo Nino, pelos músicos
e os amigos de Rosal, né? Então, Rosal, para mim hoje, eu considero Rosal mais a minha casa do que Lajes do Muriaé, porque tem tradição, porque tem história e preservam isso. É de uma beleza incrível a tradição musical e a cultura de banda e das pessoas que amam a música. Eu sou padrinho do Festival de Choro, né? Sou um dos curadores junto com o pessoal do SESI. Tenho muito orgulho, muito carinho, muito amor por Rosal. É isso. E vamos continuar indo sempre a Rosal, porque é muito especial nas nossas vidas. O blog do Frederico TV apresenta uma produção especial em celebração aos 10 anos do Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal. Este ano, em virtude da pandemia, não teremos a 10ª edição. Então vamos fazer uma retrospectiva, começando com as edições número 1 até a número 6, que representa uma primeira fase do Chorinho, onde ele ainda estava buscando a sua identidade enquanto festival cultural, musical. Ele ainda contava com muitas apresentações cantadas, não era um festival só de música instrumental, como passou a ser a partir de 2017. Então ficamos agora com a primeira edição desse especial de 10 anos de Chorinho e Sanfona em Rosal.
Já tentei acostumar meu coração com lugares diferentes e até fiz promessas vãs e algumas vezes subornei meus sentimentos. Quando estou aqui eu sei que eu sou feliz, o Criador fala comigo. A brisa leve acaricia o meu rosto e me afaga os pensamentos. Já cheguei à conclusão que aqui estou, acima de todo bem e de todo mal. É impossível ser feliz e acostumar meu coração distante de Rosal. Quem pintou sua natureza certamente exagerou nos seus adornos. Fez o sol e o céu mais perto e fez as rosas para enfeitar os seus contornos. A liberdade e a paz brincam sem medo nos fundos dos quintais. Não há limites para sonhar e ser feliz se todos são iguais. Já cheguei à conclusão que aqui estou, acima de todo bem e de todo mal. É impossível ser feliz e acostumar meu coração distante de Rosal. Quando estou longe, a saudade denuncia, o coração fica pequeno. Tudo em minha volta perde o gosto e no momento a solidão vem me abraçar. Mas de repente o pensamento voa longe e reencontra os seus caminhos. Eu não consigo viver longe de Rosal, tá na hora de voltar. Já cheguei à conclusão que aqui estou, acima de todo bem e de todo mal. É impossível ser feliz e acostumar meu coração distante de Rosal.
fazer o que encontrar. Falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu a razão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu a razão. Até mesmo a asa branca em um canto do sertão. Nossa, eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Vai lá! Onde longe muitas léguas, uma triste solidão, espera a chuva cair de novo pra mim voltar no meu sertão. Espera a chuva cair de novo pra mim voltar no meu sertão. Quando verde dos teus olhos espalhar na plantação, eu lhe asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, pro meu sertão. Eu lhe asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, pro meu sertão. Ensinou a nadar, ensinou a nadar, primaria, os peixinhos do mar. Ensinou a nadar, ensinou a nadar, primaria, os peixinhos do mar. Ei, nós que viemos outras terras, outro mar. Ei, nós que viemos outras terras, outro mar. Teus povos a chuva e bala, nós queremos caminhão. Teus povos a chuva e bala, nós queremos caminhar. Ensinou a nadar, ensinou a nadar. Oi, foi maneiro, os peixinhos do mar. Oi, foi maneiro, os peixinhos do mar. Ensinou a nadar, ensinou a nadar. Oi, foi maneiro, os peixinhos do mar. Oi, foi maneiro, os peixinhos do mar. Quando houver pra minha culpa, eu saco meu beijinho, uma sala de reboco. Quando houver pra minha culpa, numa sala de reboco. E quando o fone tá tocando pra beber no meu amor, eu vou dizendo, sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando. O amor vai aumentando, que coisa maravilhosa. Quando houver pra
pra mim é pouco pra dançar no teu vizinho. Foi uma noite de lua que eu passei por lá. Lembro do sorriso dela e lembro do seu meio olhar. Sua pele cor de jambo me fez bailar. Tive que me apaixonar. De José nasceu a vara, de José nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Oi, ah, meu Deus, da vara nasceu a flor. Oi, ah. Da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oi, ah, meu Deus, de Maria o Salvador. Oi, ah. Dia de chover, pode ser vestido logo, se dinamita prazer. Quando chegou no riacho, eu vou meter a mão por baixo, cantando os vira-sons. Canto logo um belo shot, veio do cavalo, debaixo do lençol. Lá se põe a lua cheia, já é 12:30, até logo até amanhã. Se eu começar aqui pertinho, todo dia eu quero te ver. Se eu começar aqui pertinho, todo dia eu quero te ver. Lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não pela morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de um lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, outro dia me encontrei. Não por um motivo meu, ou de quem comigo confessa. Porém por necessidade do dono de uma boiada, pois o vaqueiro morreu. Essa letra é grande, hein? Eu não
Marcela não, hein? Olha, há muito tempo, braço de braço forte, no mundo é bem, pela vida segurei, seguia como um sonho, boiadeira não vem, mas o mundo foi rodando, nas costas do meu cavalo, nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que eu vi. Na boiada já fui boi, boiadeira já fui rei, não vou me nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, serei mais forte que ninguém. Mas o mundo foi rodando, nas costas do meu cavalo, nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei.
Belíssima apresentação, mais uma vez aí da fanfarra Rogério Figueiredo, sob o comando do maestro Alessandro. Um trabalho realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itapapuana. Resgate da cultura, das bandas, das fanfarras. Passa tudo pro pendrive, então com som de memória, só pra colocar e colocar lá, fica o dia inteiro, enjoa e coloca aí no radinho, mas ela prefere ouvir gente, Davi. É a comida grandona da Alessandra. Consegue tocar, sai o quê? Ela canta e dorme e faz fala de... Sério? Quase todos canta. Gente, essa cultura, as pessoas não têm noção do que é isso. Onde ela ouve uma música, olha, coisa horrorosa. Meu sonho é resgatar muito jovem, né?
Finalizando esse especial, esse primeiro bloco, é importante salientar que o Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal é uma iniciativa dos próprios rosalenses, no qual entre 2005 e 2006 eles ingressaram com a proposta de projeto cultural na Secretaria de Estado de Cultura, com apoio do SEBRAE na época em Bom Jesus de Itabapoana, nas pessoas de Cláudia Junger Brasil e Sandro Reis. E a primeira e a segunda edição foram quase que exclusivamente financiadas pelos rosalenses. A partir da terceira edição, a prefeitura custeou praticamente todo o festival, com o governo do estado custeando, acho, se não me engano, 2 artistas. Um deles, Daniel Gonzaga. A partir da quarta edição, o festival passou a ser realizado sob financiamento quase que integral pelo SESI Cultural. A prefeitura entrava com a contrapartida de 5%. E assim encerra essa primeira fase até a sexta edição.